pensar o futuro a partir do efeito da pandemia, na ampliação das relações mediadas por tecnologias, é difícil porque está no acontecimento agora. A gente já vem num movimento, a partir do momento que tem uma expansão de acesso às tecnologias, ainda mais com a internet acessada por telefone celular. A gente sabe que hoje a maioria da população acessa por telefone celular e pessoas de camadas diferentes da população acessam a internet. Não vamos negar que tem uma questão de exclusão digital, e me parece que isso é um grande desafio que a gente precisa lidar, especialmente no que ficou evidente com as aulas mediadas, as chamadas aulas remotas, né? O ensino público teve mais dificuldade de se adaptar, algumas pessoas, mesmo na rede privada, tiveram dificuldade de se adaptar por conta dos dispositivos. Então, por mais que a gente tenha acesso, ainda lida com uma exclusão digital. E, por outro lado, e eu acho que isso é uma coisa interessante, quebrou muito do nosso preconceito com o uso de tecnologia, porque no momento que nós fomos privados do contato, essa foi a possibilidade de humanizar, né, as relações, de aproximar. Então, para a psicologia, especialmente, teve um impacto na questão do atendimento online. Nós tivemos um salto enorme de psicólogos atendendo mediados por ferramentas, né? E o que a gente sabe para o futuro é que não será como antes. O trabalho não vai voltar a ser como antes, a educação não volta a ser como antes, as relações não voltam a ser como antes, mas a gente precisa pensar e construir muito ainda qual o contorno que a gente quer dar para isso. Tem a potencialidade que a gente encontra, né? Aproxima, né? Você tem contato com pessoas que você não poderia encontrar, você vê, né, as pessoas da sua família, das suas relações. Hoje, dentro da universidade, a troca com pesquisadores de outras instituições é muito mais intensa, então a gente ampliou tudo isso. Mas também tem um discurso de um grande cansaço, né? Uma dificuldade de atenção, um grande cansaço com as telas. Então, a gente, ainda em construção, tem dificuldade para pensar que futuro que a gente pode ter, né? Tenho certeza que não será o futuro de antes. E, especificamente, sobre a questão das relações, né? Desde que a gente começa a acessar a rede social, muito dos nossos comportamentos migram para a rede social, e tem um outro fator que a gente pouco analisa, que é uma sensação de saber o que está acontecendo e o que as pessoas estão pensando, quando, na verdade, a gente está reagindo ao algoritmo. Aqueles números enormes de pessoas que você está conectado, que interagem com você, os seus ditos amigos ou seguidores, dependendo da rede que você está. Você não tem acesso a essas pessoas, você não sabe o que essas pessoas estão pensando, mas é direcionado para você determinado conteúdo, né, de acordo com aquilo que você de fato interage ou tem interesse. Então, isso também acaba por influenciar muito como a gente pensa a vida, né, as coisas que a gente acredita. Então, a gente precisa discutir sobre uma educação para uso de mídia. Uma outra questão que tem um impacto na saúde mental é a sensação de que as pessoas têm vidas incríveis. Você, quando acompanha a internet, parece que as pessoas enfrentaram, por exemplo, esse contexto de pandemia, aprendendo um curso novo, fazendo jardinagem, né, pão caseiro, e foi um momento de um mergulho interno e crescimento pessoal. Só que a gente sabe que não é isso que acontece na vida das pessoas. Também tem isso para algumas pessoas, né, mas não é só isso. E quando você acompanha as redes com essa sensação de que todos têm vidas incríveis, a sua vida parece muito menos interessante, né? Então, tem a questão da visibilidade, né, do corpo que você precisa seguir. Um outro ponto que vem para mim agora são os ditos influenciadores, né? São pessoas que, de alguma maneira, influenciam sim a maneira de você pensar, como se comportar, como se alimentar, né? Tem um movimento com uma certa ideologia da competência, de que alguém pode te ensinar como agir e pensar de determinada maneira, né, que vem crescendo em diferentes esferas da vida, né? Você segue alguém que te ensina como se relacionar, alguém que te ensina como educar os seus filhos, né? Alguém que te ensina como se colocar no trabalho, e isso tem um impacto muito intenso na vida das pessoas, gera mais sofrimento, né? Deixa as pessoas mais ansiosas. Então, essa dualidade das redes, que eu acho que é interessante da gente pensar, nem demonizar, né, dizer que só teve essas coisas péssimas, né, mas também não dizer que é sensacional e que é só desenvolvimento, né, porque tem os dois pontos, e a gente não discute com a propriedade que a gente deveria. E a pandemia jogou
tudo para o online antes que a gente pudesse refletir o que a gente tinha que refletir a respeito, né? Seja na educação, seja nas relações de trabalho. Não foi planejado a saída de muitas pessoas dos seus escritórios, né? Como lidar com isso em casa, e agora a coisa está dada. Muitos não retornarão ao trabalho presencial. Qual o impacto disso na saúde? Qual o impacto disso nas relações com a família? Eu quero expor de alguma maneira, né, o meu cotidiano, eu acabo expondo quando isso acontece. Qual o limite do horário quando o trabalho é mediado? Então, tem muitas questões que a gente abraçou em razão das circunstâncias, sem as reflexões devidas, embora não seja um tema novo, mas foi um tema que definitivamente amplificou aí nesse contexto de pandemia.